Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar prosseguimento à lei de Newton, né? Eu falei na aula passada sobre a aplicação das leis de Newton, tudo sem atrito. Hoje vamos começar a falar em atrito, né? O atrito é muito importante nas nossas vidas. Nós conseguimos andar, um carro consegue se movimentar graças ao atrito, né? Quando a gente está andando, nosso pé apoia no solo, né? Aí atrita. Se não tivesse atrito, ia escorregar. Aí atrita para poder dar impulso, para poder a gente continuar dando as passadas. O carro é a mesma coisa, a roda do carro vai girando, conforme ela vai girando, ela vai atritando com o solo, né? Vai atritando com o solo para poder o carro se movimentar. Se a roda se não tivesse atrito ali, o pneu do carro ia ficar parado, a roda girando no mesmo lugar, né? Por isso que a importância das vistorias do carro, né? Sou totalmente a favor. As vistorias que o pessoal olha se o pneu está careca, se o pneu não está em condições de uso. Por quê? Um pneu careca, há um deslize no asfalto, há menos atrito. Então a chance dele derrapar, escapar numa curva é muito grande. Porque a roda, o pneu, né, não está atritando de maneira correta no solo. E nem o chinelo. Você está com um chinelo muito antigo, já com a sola muito gasta, um sapato muito gasto, você está andando, aí chuviscando. Você passa, por exemplo, numa calçada feita de granito, né, que é bem liso. Você pisa ali, você tende a cair. Né? Com um chinelo novo já pode cair, imagina com um chinelo velho. É a mesma coisa, a importância de um bom solado, né, para ter bastante atrito. Um tênis, você vai fazer uma corrida, uma prática esportiva, um tênis com solado, né, uma borrachinha já direitinha para ter mais atrito na hora de correr. Quando você usa um tênis muito desgastado, você perde. O pouco que você perde com atrito, né, porque você está com o solo com a borracha desgastada, né, isso já é muita importância. Uma prova de Fórmula 1, repare que os caras dão lá 30 voltas, trocam os pneus. Por quê? Eles começam a perceber que o pneu está ficando careca, né, porque do excesso de velocidade no asfalto, né, e aquela borracha que é feito o pneu é uma borracha mais como se diz, para ter mais atrito, né, ela é mais mole, né, ela se agarra mais ao solo, então é um maior desgaste. Eles começam a perceber que nas voltas começa a ter perda de milésimos de segundo. Isso na Fórmula 1, na Fórmula Indy é muita coisa. Então eles trocam pneus durante a corrida. Então o atrito é uma coisa muito importante. O que seria a força de atrito? Né? Já falei que é uma força contra o movimento. Você quando estou empurrando um piano, por exemplo, eu faço força nesse sentido, o piano está atritado no solo. Quando você começa a empurrar um objeto, né, ele tem a força de atrito ali dele. É você dar o máximo de força. Quando você começa a dar o máximo de força, você começa a exigir o atrito máximo que esse objeto está no solo. Né? Aí ele fica na iminência de escorregar, quase escorregando. Quando você consegue empurrar, você venceu o atrito. Aí o corpo entra em movimento, que nem um carro. Né? Você está lá com o carro enguiçado, aí você chama um colega para empurrar o carro. Ele está lá empurrando, o carro não se mexe. Né? Então quer dizer, a sua força e força de atrito estão igualadas ali, está em repouso. Aí você chama um outro colega e começa quase a se movimentar. Significa que você está na iminência, está quase vencendo o atrito. A partir do momento que você vence o atrito, o corpo entra em movimento. Certo? São dois tipos de atrito que existem. O atrito estático e dinâmico. O estático é aquele atrito que você não consegue movimentar o corpo. Né? Você está empurrando um cofres. Né? Está lá empurrando, não consegue movimentar ele. Por quê? Você não consegue, a força de atrito dele está muito alta, a sua força que você está fazendo, você não consegue vencer esse atrito. A gente chama de atrito estático, você não consegue empurrar ele ao ponto de movimentar. Quando você consegue arrastar, por exemplo, esse corpo, começa a arrastar ele, né, fazendo força, você venceu o atrito. Mas ainda tem atrito, né? Não é porque você ganhou do atrito, você está conseguindo empurrar o corpo, que você venceu o atrito. A gente chama de atrito dinâmico. Quando você, mesmo com atrito, você consegue movimentar o corpo. Então a gente chama de força de atrito dinâmico. Certo? Então vamos lá. O coeficiente de atrito, esse Mi aqui quer dizer coeficiente de atrito. E esse aqui, esse N é a reação normal da superfície. Eu vou fazer isso no exemplo com isso daqui a pouco. O coeficiente de atrito estático aqui, ó, é sempre maior que o dinâmico. Tá?
O atrito estático é sempre maior que o dinâmico. O estático você não consegue movimentar o corpo. O dinâmico você já consegue dar movimento. Às vezes você está na academia, você vai fazer um supino, você pede ajuda para alguém para tirar a barra. Porque você tirar da iminência, tirar da inércia que a gente fala, e tirar da estática. Depois que você tira ali da estática, você já consegue fazer o exercício. Você entra no dinâmico, tá? Aqui, ó, força, reação normal e peso, certo? E o FAT, lembra que o normal anula o peso? Que ele está andando assim? Então você faz a força, tá aqui a força de atrito, da iminência de deslizar, quer dizer o quê? Que o F e o FAT, eles estão na iminência, você dá a força de atrito máxima, eles estão quase deslizando. Eu vou continuar disso no próximo bloco. Um minutinho só, gente. Fala, galera. Continuando, né? Eu tinha falado ali que você estava na iminência de escorregar, né? Quando a sua força estava igual ao atrito máximo, você está quase deslizando o corpo. Quando a sua força já supera o seu atrito, então o corpo começa a entrar em movimento. A força é maior que o FAT. Aí ele vai começar a deslizar, tá? Vai ser o dinâmico vezes a normal. Aqui, ó, eu falei normal e peso. Normal, gente, se o corpo está andando na horizontal, a normal é igual a peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. Então, se você quiser saber o valor da normal, é só calcular massa do corpo vezes a gravidade do planeta. Se o corpo está inclinado, o corpo inclinado eu botei aqui só para falar, para dar uma introdução a ele, mas eu ainda vou falar na próxima aula, na próxima videoaula, vai ser sobre plano inclinado. Aí eu tenho aqui, a normal ela fica inclinada. Por que ela fica inclinada? A normal é a força que a superfície faz sobre o corpo. Sempre de maneira perpendicular, então ela está assim. Oposta a ela está o PY. Não é o peso, é o PY. E o PY vai ser o peso do corpo vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui vocês vão ver depois novamente. Então aqui eu fiz um exemplo. Ó. Um corpo igual a 200 N está em repouso. Tá? Se ele está em repouso, ele está parado em algum lugar. Então eu tenho aqui, ó, um corpo. Ele tem, vou pagar direito aqui. Ó. Eu tenho um corpo aqui, ó. Ele tem um peso de 200 newtons, certo? Peso, reação normal, tá? Aí continuando, supondo, né, os seus coeficientes de atrito estático e dinâmico, respectivamente. O μ estático sempre maior, μ é igual a 0,4 e o dinâmico 0,3. Esse é o μ estático e o μ dinâmico. Né? Se o peso é 200 newtons, o que eu sei? Que a normal também vale 200 newtons. Qual é a pergunta dele? Calcular a intensidade da força que eu tenho que fazer, né, para o corpo entrar em movimento. Para ele entrar em movimento, eu tenho que superar o que, gente? Eu tenho que superar a força de atrito, o quê? Estático, porque ele está parado. O FAT estático, letra A. O FAT estático vai ser o μ estático vezes a normal. Então, a força de atrito estático vai ser, quem é o μ estático maior? 0,4 vezes 200. Então, a força de atrito estático, 4,28, andando com a vírgula, dá 80 newtons. Eu tenho que fazer uma força de 80 newtons para esse corpo entrar em movimento. É o que ele quer. Eu tenho que vencer o atrito estático. Depois que eu venci o atrito estático, ele começou a se mexer, eu posso manter no atrito dinâmico que ele se movimenta. Tá? O problema é tirar ele do parado, né, do repouso. Fazer ele se movimentar. Letra B. Eu quero que ele se movimente, faça um movimento, né, retilíneo, uniforme, quer dizer, velocidade constante, sem acelerar. Então basta ter o atrito dinâmico depois que eu venci o estático, certo? Vai ser o μ dinâmico vezes a normal. Então a força de atrito dinâmico vai ser, quem é meu μ dinâmico? 0,3.
vezes 200. Então a força de atrito dinâmico vai ser 3,26, anda com a vírgula, 60 newtons que eu tenho que fazer para manter ele em movimento. Então quer dizer, eu faço uma força inicial de 80 para tirar ele da inércia, né, para ele começar a se movimentar. Depois que ele começar a se movimentar, se eu manter uma força de 60, eu consigo manter ele com a força, velocidade constante. Entendendo, gente? Muito obrigado aí, espero que tenha entendido a matéria é mais complicadinha um pouco, tá bom? Grande abraço aí para vocês.